Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá dar continuidade à temática referente à transexualidade na dimensão da psicanálise. Vale frisar que este aqui não é o primeiro vídeo acerca do assunto, e para que você venha a ter uma compreensão abrangente sobre o assunto, é importante que você venha aqui no comentário em destaque. Você vai encontrar aí o link da playlist onde estou falando sobre este assunto de modo recorrente, e aí você vai poder assistir os vídeos a partir de uma ordem lógica de compreensão, justamente para que a sua compreensão não venha a ficar defasada. Pois bem, aqui eu vou falar um pouco com vocês, vou elucidar a questão da prática clínica referente a seres humanos transexuais. Pois bem, além de ser um ser humano transexual, né, além de ser um homem trans, eu sou da área da psicologia, sou da área da psicanálise, né, e para além disso, eu atendo também seres humanos transexuais, né. Na minha prática clínica, eu lido com esta demanda. Logo vou me aprofundando nesta demanda, não só por ser um ser humano trans, mas também para cada vez mais ter uma compreensão referente aos seres humanos transexuais, referente ao movimento do aparelho psíquico, né, correspondente aos seres humanos transexuais. Eu também faço supervisão de casos, né? Eu atendo outros profissionais que lidam com esta demanda na sua prática clínica, né? No sentido ali de promover um estudo de caso, no sentido ali de promover uma compreensão acerca do caso, certo? Pois bem, gente, uma coisa que eu noto muito na minha prática clínica no que diz respeito a seres humanos transexuais, e isso também acontecia muito comigo, sobretudo na infância, hoje em dia não mais, né? Acho que o meu trabalho psicoterapêutico pessoal, né, deu conta de ser um aporte significativo para diluir essas demandas, para diluir, né, essas fantasias. Mas vejam bem, de modo comumente é perceptível, né, que há uma demanda de fantasia significativa por parte de seres humanos transexuais, sabe? E aí isso me instigou muito, porque assim, além de perceber que era uma coisa recorrente no meu aparelho psíquico, a partir de um movimento do meu aparelho psíquico, eu percebo que não é só comigo, sabe? Outros seres humanos transexuais, de modo muito recorrente, traz uma demanda de fantasia significativa. Gostaria de fazer um adendo. Eu também atendo mães de seres humanos transexuais. Atualmente eu atendo mães de garotos trans, é mais recorrente, mães de garotos trans numa faixa etária aí de 13 anos de idade, 12 anos de idade, né, 14 anos de idade. Este público vem até mim por saber que eu sou um ser humano transexual, psicólogo, que trabalha a partir de uma abordagem psicanalítica, né? E aí elas vêm até mim para um trabalho pessoal, sobretudo no que diz respeito às suas angústias referentes aos seus filhos, para ter uma compreensão mais clarificada, né? Para realmente saber como lidar de modo mais assertivo com as demandas do seu filho, né? E enfim. Mas vejam bem, bora voltar lá, a questão da fantasia, a demanda de fantasia que acaba sendo significativa no que diz respeito aos seres humanos transexuais. E há uma diferença, tá? A demanda, eu noto muito que a demanda de fantasia que as meninas trans trazem é diferente da demanda de fantasia dos meninos trans. E eu quero muito explorar isso aqui, porque isso aqui acaba sendo um aporte
para outros profissionais também que porventura venham, né, trabalhar em algum momento com esta demanda na clínica, sabe? Ou até esteja trabalhando com esta demanda na clínica, entende? E como há uma defasagem no que diz respeito a escritos acadêmicos, literaturas acadêmicas, né, referentes à transexualidade, então eu considero que é, assim, de grande aporte como ser humano trans e como profissional da área trazer este conteúdo, né? Muita gente me pergunta, Caio, cara, me diz aí uma referência para estudar este assunto na literatura. E eu nunca indico nada, porque até agora eu nunca vi uma literatura que venha a ser assertiva quanto a esta demanda na prática clínica. Literatura acadêmica mesmo, na área de psicanálise, na área de psicologia, sabe? Eu vejo escritos muito defasados quanto a isso, principalmente na área da psicanálise. E às vezes eu até penso, quando eu leio um artigo aí na dimensão da psicanálise, será que a pessoa que escreveu este artigo, ela já atendeu um ser humano transexual? Ela já prestou a sua escuta a um ser humano transexual? Ou será que isso aqui que ela escreveu há de ser um ponto de vista superficial acerca dessa demanda, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, a minha revolta, né? Psicanalistas tratando a transexualidade como psicose, por exemplo, né? E aí, na medida que a gente vai avançando, vocês vão compreendendo que transexualidade não é sinônimo de psicose, sabe? Transexualidade não é uma esquizofrenia, não é um transtorno bipolar, entende? Não é um transtorno de incongruência de gênero, não é nada disso. Já ratifiquei isto aí em vídeos anteriores tratando-se do assunto, mas eu vou aprofundar cada vez mais. Mas vamos lá. Paloma, nome fictício, tá? Paloma é uma garota trans. Repito, nome fictício. Paloma na realidade não existe. Isto é um exemplo baseado em casos clínicos que eu atendo para que vocês possam ter uma visão mais clarificada acerca do que eu quero passar para vocês. Então, trazendo o exemplo, né, fica mais didático. Pois bem, Paloma traz uma demanda de modo recorrente, onde ela foge aí para o mundo imaginário. No mundo imaginário da Paloma, né, há um mundo paralelo à sua realidade. Um mundo este criado pela Paloma. Lá as pessoas são generosas, as pessoas são respeitosas, as pessoas são afetuosas, né? Paloma traz em seu discurso que lá as pessoas não têm gênero. E quando elas têm, é por escolha delas, né? Foi um gênero escolhido por elas, sabe? Lá é um mundo perfeito para a Paloma, entende? Um mundo perfeito. A Paloma, inclusive, lá neste mundo, ela é do gênero feminino. Ela diz para mim, Caio, lá neste meu mundo, eu não sou um ser humano sem gênero. Eu escolhi ter um gênero. E o meu gênero lá é o gênero feminino. E lá eu sou uma princesa. E sabe o que é que a Paloma me traz, concomitante a este discurso? Que este mundo está no seu imaginário. E este mundo está no seu imaginário desde a infância. Gente, olha só, isso me instiga demais. Sabe? Isso me instiga demais. Olha a crítica da Paloma. Sabe? E aí é quando eu descarto logo a psicose. Porque quando o ser humano ele está imerso na psicose,
né, abarcado aí por um sintoma de alucinação ou por um sintoma de delírio, ele toma aquilo como uma verdade. Não, Caio, existe. Eu vivo isso. Isso existe. Isso está no mundo real. Isso é a realidade. Isso existe. Eu vivo isto. Eu sou uma princesa. Mas a Paloma ela tem o entendimento que isto está no âmbito do seu imaginário, porque ela verbaliza, ela diz: Caio, eu entendo que isto é um mundo criado pelo meu imaginário. E este mundo, ele está aqui na minha mente, no meu aparelho psíquico, desde a infância. Olha a crítica da Paloma. Ela sabe que é um mundo criado por ela, a criação dela, da criatividade dela, da fantasia dela, que habita ali o seu imaginário, sabe? E aí o que é que acontece? A Paloma, ela cresceu, ela se desenvolveu, sempre fugindo para este mundo, sabe? E ela verbaliza isto. Ela diz para mim: Caio, este mundo é um ótimo refúgio. É um ótimo refúgio para que eu esqueça a minha realidade, que é tão dolorida, que é tão dolorida. Ela verbaliza isto. Então veja novamente a crítica da Paloma. Gente, não é alucinação, não é delírio, é uma fantasia. E veja bem, muitas vezes o ser humano, quando está aí acometido, né, pela fantasia, muitas vezes ele confunde. Ele pode confundir, sim, a fantasia com a realidade. Apesar de ser, por exemplo, um ser humano neurótico que tem crítica e tudo mais, mas muitas vezes ele está tão imerso ali na fantasia, né, como refúgio do estresse, que muitas vezes ele não tem essa crítica, mas a Paloma tem de modo muito clarificado, de modo muito sedimentado, de modo muito contundente a crítica. E é tanto que ela verbaliza: Caio, é um ótimo refúgio para esquecer a minha realidade tão dolorida. Ela verbaliza isso. Bora lá contextualizar, né? Porque é muito importante trazer aqui o paralelo da prática e da teoria, sabe? Para que o conteúdo ele seja cometido por uma inteireza. Então vamos contextualizar. O que é a fantasia? O que é que Freud, o que é que Lacan fala, né, sobre a fantasia? Do que é que se trata a fantasia? Né? A fantasia é sobre uma psicose, né? Então vamos lá contextualizar, vamos falar da fantasia. Veja bem, a fantasia, ela é a ausência de recursos psíquicos para lidar com a realidade. Como assim, Caio? A ausência de recursos psíquicos para lidar com a realidade? Gente, às vezes a realidade ela é muito dolorida, sabe? Então imagina, por exemplo, a Paloma lá na sua infância, e ela fala muito pra mim da sua infância. Gente, eu tô dando um nome fictício, a Paloma não existe, sabe? É um personagem fictício, mas a Paloma é um personagem criado com base naqueles seres humanos que estão ali na minha clínica, tá? Então veja bem, a Paloma traz pra mim muitas das suas vivências, né, de infância, uma roupinha que ela gostaria de usar e não podia. Seus pais não permitiam. Não, você não precisa coisa de menina. Como que você vai usar essa roupa, esse vestidinho aí de princesa? Você não é uma princesa, né? Você não é uma menina, sabe? E aí o ser humano, ele vai se desenvolvendo, né? Sempre sendo roubado dele mesmo. Não, você não é isso. Não, você não é. É uma tentativa de condicionamento, sabe? A este padrão sedimentado. Se tu tem um pênis, então, olha, tu vai ser
um menino e ponto final. E olha, gente, eu ainda vou trazer a questão da vivência do Édipo, tá? Eu vou trazer a questão da vivência do Édipo no que diz respeito a seres humanos transexuais. Com base na vivência do meu Édipo, Caio, tu se lembra do teu Édipo? Não, mas já investiguei com a minha mãe. E hoje eu consigo ter uma noção de como que foi o meu Édipo. Como que foi a passagem, como que eu passei pelo complexo de Édipo, né? E também analiso esta vivência, né, com base ali nos discursos dos meus pacientes sobre a sua infância, né, sobre a sua realidade atual. A partir da realidade atual eu consigo discernir, né? O profissional ele consegue discernir hipoteticamente como que se deu essa vivência edipiana, tá? Então veja bem, o ser humano transexual, inclusive quando ele se percebe ali na infância, né, quando ele percebe que há uma imputação sobre ele no que diz respeito a coisas que ele não é, coisas em que ele se vê contrário a tais, né? E isso gera sofrimento, isso gera angústia na criança, né? Ela se percebe sendo tomada dela e roubada dela, mesmo que inconscientemente, o tempo todo. Então o que é que acontece? Esse ser humano, ele vai se desenvolvendo nesse contexto aí de roubo, o roubo da subjetividade, o roubo da singularidade, que é o tempo todo promovido pelo grande outro, sabe? Então o que é que acontece? Esse ser humano vai ser acometido por uma ausência de recursos psíquicos para lidar com a realidade. Porque assim, da onde que vem estes recursos psíquicos para lidar com a realidade? Vem ali do complexo de Édipo mesmo, sabe? Vem da fase do narcisismo primário, quando a criança ela é devolvida para ela, sabe? A partir do discurso da função paterna e materna. A criança vivenciando ali o narcisismo primário, que é aquela fase de que tendem a chamar a criança de amostrada. Olha que a amostradinha tá querendo chamar atenção, e tá mesmo. E é muito importante neste momento que o discurso seja de elogio. A não ser quando a criança tá fazendo algo realmente muito errado, como por exemplo, querer colocar o dedo na tomada. Né? Isso aí não é bonito, você não vai elogiar a criança, você vai sentar com ela e vai dizer, olha, você não pode botar o dedo aí, porque acontece isso, isso e isso. Mas, por exemplo, quando a criança ela tá ali emitindo uma dancinha, por exemplo, tá cheio de gente lá, adulto, conversando, e ela começa a se exibir, ela começa a dançar, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Ela está ali na fase do narcisismo primário, e a partir do momento que essas pessoas voltam o olhar para ela e diz, olha que bonito, tá muito bonito, continua, tá lindo, tá dançando lindo. Isso potencializa as possibilidades da criança para a vida. Isso promove recursos psíquicos para que esta criança venha ter autoestima, para que esta criança venha ter autoconfiança, para que esta criança venha cada vez mais se apoderar das suas capacidades. Então ela vai se desenvolvendo uma criança segura. Aí imagina você, tá ali uma garotinha trans aos seus 7 anos de idade, fazendo aquela dancinha. Aí chega, vamos dizer, a função paterna. Que coisa horrível, se comporta, tu é um menino, sabe? O que é que vai acontecer? Aquele ser humano, nessa fase de narcisismo primário, vai ali ser acometido por uma angústia, por um roubo da subjetividade, por uma falta de confiança. Cara, isso que eu faço é feio, não é bonito, isso é errado, não pode, sabe? E vai cada vez mais tornando-se um ser humano com ego enfraquecido. Natural que a criança tenha um ego enfraquecido, mas a fortificação desse ego, né, vai ser promovida a partir deste grande outro.
que lindo! Ah, fez um desenho ali. Meu filho, que desenho maravilhoso. Faça outro, faça mais. Né? Isso vai potencializando a segurança da criança. Então, seres humanos transexuais tendem a ser reprimidos desde muito cedo. Né? Principalmente quando os resquícios, os vestígios da transexualidade está muito aparente desde muito cedo, como foi o meu caso, como é o caso da Paloma, entende? Está ali presente desde muito cedo e notório pelas pessoas, mas as pessoas reprimem isto o tempo todo. E aí este ser humano desenvolve-se com a autoestima minada, com a segurança sobre si mesmo minada, com o ego fragmentado, sabe? E desenvolve-se mais com um psiquismo primitivo, sabe? Um psiquismo infantil, um psiquismo imaturo. Então a fantasia, desde muito cedo, exerce um papel fundamental, um papel importante no desenvolvimento infantil. É importante. É um meio de defesa contra ansiedades, por exemplo. É uma fuga da realidade, sabe? É por isso que, inclusive, a Melanie Klein trabalhava muito com lúdico, porque a criança tende a fantasiar muito as brincadeiras, né? Então, é uma defesa contra a realidade, é uma defesa contra a frustração, e é importante, sim, ali na fase da infância, justamente porque, diante de algo bem desprazeroso, essa fantasia, ela exerce uma defesa fundamental contra as ansiedades e, enfim, justamente, inclusive, porque esta criança ainda está com o ego em desenvolvimento. Ela não tem a inteireza do ego para lidar com certos impactos da realidade. Então, a fantasia na infância é fundamental. E aí, na medida em que a vida mental vai se tornando cada vez mais complicada, né? A fantasia, ela é chamada para servir de defesa em várias situações de estresses. Continua sendo fundamental. Sabe? Continua sendo fundamental, inclusive na idade adulta. É uma defesa. Sabe? Freud já dizia que é impossível o ser humano estar lidando com a realidade nua e crua o tempo todo. É preciso que exista alguma coisa aí que abrande esta realidade. Mas o que é que acontece? Quando eu escuto demandas de fantasias no que diz respeito a seres humanos transexuais, eu vejo que é uma fantasia muito primitiva, entende? Muito primitiva. Mas por quê? Justamente porque esse ego não alcançou uma inteireza significativa, justamente porque é um ego que é fragmentado o tempo todo pelo grande outro. Ah, você não é isso. Tenha vergonha, que coisa feia. Que comportamento feio. Você não é uma menina, você é um menino. Você tem um penizinho aí, né? Então, o que é que acontece? Essa fantasia ao ser humano transexual, ele fica mesmo aí, vamos dizer que ele fica, me fugiu agora a palavrinha mais assertiva, fixado. Ele fica fixado nessa fantasia mais primitiva mesmo, como uma defesa significativa contra uma realidade que desde sempre foi muito cruel. Rouba muito o tempo todo sua subjetividade e sua singularidade. A fantasia, ela surge, né, nos primórdios do desenvolvimento psíquico. Quem vai falar muito sobre isso é a Melanie Klein. Eu adoro a fala de Melanie Klein, até porque Melanie Klein, ela foi uma analista a fundo da infância, muito mais do que Freud. Freud não teve contato direto em sua clínica com crianças. A Melanie Klein não. A Melanie Klein, ela trabalhou crianças de modo exclusivo. Exclusivamente crianças. Ela se debruçou nas peripécias da infância. Então, a relação objetal, ela é marcada
por uma divisão entre um objeto bom, satisfatório, e um objeto mau, um objeto perseguidor. E aí a gente tem aqui uma posição esquizoparanoide, que é o que explica muitas vezes o comportamento, né, os movimentos e o movimento do aparelho psíquico de certos seres humanos trans que já estão aí numa fase adulta e que muitas vezes é confundido com uma psicose, mas não, ele só está ali fixado em uma posição esquizoparanoide que, segundo Melanie Klein, há de ser uma posição natural, posição esta pela qual todo ser humano passa e que o acompanha, uma posição que o acompanha durante todo o seu desenvolvimento. Porém, na medida que ele vai, né, amadurecendo a sua vida mental, o seu ego, essa posição ela vai se reverberando em algo bem diferente de como foi ali na fase da infância. Mas quando o ego ele é maturado, ele alcança a inteireza, sabe? Mas o ser humano transexual, adulto, ele desde sempre teve o seu ego pisoteado, minado, entende? Então o que é que acontece? Ele fica mesmo ali, muitos deles, fixado nessa posição esquizoparanoide, uma posição que é marcada, né, pela cisão do primeiro objeto, né, essa relação objetal, esse primeiro objeto corresponde ao seio da mãe, entende? E aí a posição esquizoparanoide vai ser uma cisão do primeiro objeto, né? E da ansiedade persecutória decorrente da impossibilidade do ego em lidar com sentimentos hostis. Mas como eu já falei muito nesse vídeo, tratando-se dessa fixação na posição esquizoparanoide, tratando-se da posição esquizoparanoide, eu vou esmiuçar isso aí nos próximos vídeos para não ficar uma saturação aqui de informações. Eu irei detalhar, tá bom? Aqui é importante que você entenda, o ser humano transexual adulto, muitas vezes ele vai estar sim fixado na posição esquizoparanoide, posição esta primitiva, bem primitiva, né? E aí vocês vão entender o porquê, tá bom? Nos próximos vídeos. É isto. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, tá? Eu sou homem trans, eu sou formado em psicologia, eu atuo como psicólogo clínico, tá? Os meus atendimentos são 100% online, certo? Trabalho a partir da perspectiva psicanalítica. O meu WhatsApp vai estar aqui no comentário em destaque. Então, se você está em busca de um processo terapêutico, né, de repente houve o desejo aí de repente passar por este processo junto comigo, né? Então você pode me procurar pelo WhatsApp para que você tenha informações referentes às sessões, né, de psicoterapia, como valores e enfim, e já adianto para vocês, é 100% online, atendo a partir do aplicativo Meet, certo? Pois bem, para além disso, eu também atuo como supervisor de casos, né? Desde que o profissional esteja aí, seja aí, né, a sua atuação seja sedimentada na abordagem psicanalítica. Eu atuo como supervisor de casos e você também pode me procurar no WhatsApp para obter mais informações acerca da sessão de supervisão, que também é 100% online, tá bom? Para além disso, eu ministro um curso de psicanálise lacaniana. É um curso livre de aprendizado, confere certificado de hora complementar. E aí o link vai estar aqui no comentário em destaque. Você pode acessar o link para ter o conhecimento do meu curso, de como que funciona o curso. Confere certificado de hora complementar, como eu já falei. E é um curso contínuo, portanto um curso por assinatura,
A assinatura é mensal no valor de R$50, tá bom? É isso. Para além disso, vejam aí o meu Instagram, tá bom? No comentário em destaque, caso queira me acompanhar de perto. Como também você vai encontrar aí o meu outro canal, Mente Aberta, aqui no YouTube também, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.